Aí, gente, um cafezinho, lógico, para começar o bate-papo, né? Não pode faltar. Hoje todo mundo pediu o mesmo café, para não ficar diferente. E eu pedi uma fatia de bolo, ó, bolinho de milho. Aqui, cada conversa é uma viagem, onde histórias reais servem como bússolas para pessoas que buscam mais liberdade, mais movimento na vida e mais sentido. Não estamos aqui para te dar a resposta certa, mas sim estamos aqui para fazer as perguntas certas, ou às vezes não. Porque liberdade não está no destino, e sim na coragem de se mover. Bem-vindo ao Papo Nômade. E hoje estamos com a Isabel e o Fernando, atletas do CIDEP. Teve um outro vídeo aí que a gente conversou com os diretores do CIDEP, onde tivemos uma conversa aí de 2 horas. Se você não assistiu, vai aparecer aqui em cima um card para você clicar e assistir o vídeo do CIDEP. Assista os dois, você vai entender toda a trajetória do CIDEP até onde eles estão atualmente. E essa história ainda vai longe. E para você se situar que está nos ouvindo, estamos aqui hoje na Casa do Colono. Então, o que não podia faltar, como você viu aí no início, o cafezinho coado. Hoje eu escolhi mais uma fatia de bolo de milho, que é bem gostoso. Eu ofereci para o Fernando e ofereci para a Isabel e nenhum dos dois não quiseram. Eles vão passar vontade hoje. Não quiseram nem um pão de queijo. Que mineiro que não come pão de queijo? Eu acho que a Isabel, por ela estar morando muito tempo em São Paulo, já esqueceu quão bom é um pão de queijo, principalmente daqui da Casa do Colono. Bom, gente, então você aí que está nos ouvindo, como eu disse, estamos aqui na Casa do Colono. Hoje é um final de semana, então tá tendo feira na cidade. Então vocês vão ouvir aí um barulho, às vezes de movimentação, cachorro latindo, que às vezes eles participam também. E tá tudo certo, tudo normal. Bom, gente, obrigado por vocês terem aceitado o convite, tá? E de vir aqui tomar esse cafezinho comigo e bater fazer um bate-papo aí, tá certo? E, gente, a Isabel, ela é nadadora. O Fernando é jogador do goalball. É só do goalball que você faz, Fernando? Só do goalball. Só do goalball? Tá. E se apresente aí, vamos começar com as damas, tá, Fernando? Isabel, me fala aí. Você, seu nome, o que você faz atualmente e conta um pedacinho do seu início, como é que você, antes mesmo do CIDEP. Bom, meu nome é Isabel Maimone Ferreira, eu tenho 23 anos. Como você disse, sou atleta de natação, sou da classe S9. Para contextualizar um pouquinho sobre isso de classe, nós da natação paralímpica somos divididos em classes conforme a nossa deficiência. Então, vai do S1 até o S10 para deficiências físicas, eu me enquadro como S9. São pessoas que também não vão ter, ou às vezes, um membro superior, às vezes não tem um membro inferior, mas isso... S1 seria mais severo? Sim, quanto mais baixo o número, maior a dificuldade da pessoa dentro da modalidade. Medicina. Isso. E aí a gente tem do S11 até o S13, que são deficientes visuais, e o S14, que é intelectual. Aí eu sou, como eu disse, S9. E atualmente eu sou nutricionista, então eu ainda pratico natação, mas a minha vida está um pouco mais voltada para o trabalho, para essa parte mesmo da nutrição. E falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história antes do CIDEP. Na verdade, como é que você era? Você era uma pessoa tímida, acanhada, não? Era extrovertida? É engraçado, a gente até estava conversando um pouquinho antes de começar aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas uma tímida muito falante, o que às vezes parece que não combina, mas... Mas não é aquela extrovertida, né, espalhafatosa, né? Eu
consigo ser muito extrovertida dentro de um grupo que eu já conheço. Então, se eu tenho uma intimidade, se eu tenho amizade ali, conheço há bastante tempo, eu falo muito, brinco muito. Agora, se eu tô em um ambiente diferente, eu não consigo chegar falando, conversando, fazendo amizade, assim, né? Eu já sou bem mais reservada. Mas eu cresci sendo, assim, acho que a minha família sempre me incentivou muito a fazer tudo. Não foi uma família que me prendeu muito por conta da deficiência, nem nada do tipo. Os meus pais sempre me incentivaram realmente a tentar tudo aquilo que eu queria fazer. Eu já fiz balé, eu já pintei pano de prato, eu já tentei fazer crochê, eu já fiz aula de forró. Isso assim, mil e uma coisas. Antes da natação, na verdade, e depois também, porque eu comecei a fazer natação meio que por reabilitação quando eu era pequena. Quando eu era bebê, depois dos 4 aos 7 anos, eu também fiz natação, mas mais para fazer alguma coisa, um esporte, como criança. E voltei realmente a nadar quando eu tinha, acho que de 14 para 15 anos, mais ou menos, que foi onde eu conheci o esporte paralímpico, conheci o Heraldo, o Bruno, o Léo e... Mas, só para contextualizar o pessoal que às vezes está ouvindo, né? E às vezes não está vendo. A sua deficiência, no caso, é que quem está assistindo, a Isabel, ela não tem deficiência nenhuma, olhando assim, né? Se você não falar, a gente às vezes não percebe. Porque assim, é a falta de um membro, na verdade, mas acontece muito da pessoa não bater o olho assim, não enxergar. Né? Mas eu nasci com uma... Porque a falta do seu membro, no caso, é a mão. Isso, a mão esquerda. No caso, a mão esquerda, né? Isso. Então, tipo assim, não é uma coisa que, se você realmente não for uma pessoa que gesticula muito o tempo todo, se chegar num lugar e ficar com a mão no bolso, normal, passa desapercebido. Sim. Né? Mas e aí? Aí antes do CIDEP, você já praticou vários esportes e tudo mais, né? Até mesmo para não se sentir limitada por conta da deficiência. Mas você falou que era um pouco tímida, mas conversava bastante. Mas você tinha vergonha? Então, é até meio engraçado, porque eu estudei a vida inteira no mesmo colégio, né? Desde o jardim 1 até o ensino médio, eu fiz no colégio municipal. E ali, eu acho que a deficiência, ela se torna algo limitante ou algo que chama a atenção das pessoas quando as pessoas são mais velhas, porque criança não tem tanto preconceito. Então, como eu cresci com as mesmas, não as mesmas pessoas, mas no mesmo ambiente, já fazendo amizade o tempo todo, eu nunca tive muito problema com isso quando eu era criança, tipo, quando eu entrei no jardim, 4, 5 anos, 6, 7, 8, eu não tive problema, meus amigos sempre entenderam muito bem, eles perguntavam, claro, é algo diferente. Uma criança curiosa, né? Toda criança é curiosa. Mas aí você mostra e fala, minha mãe sempre me ensinou a ser tipo, quer ver, quer tocar? Olha, ela mexe. Então, eu sempre fui assim. Que legal. Então, eu não tive esse problema de bullying na escola, essas coisas. Eu não vivenciei isso, graças a Deus. Sempre tive muitos amigos que também estavam ao meu lado o tempo todo, que me envolviam em tudo. Sou muito grata a isso também. E então eu, até mais ou menos ali no 8º ano, quando eu tava para completar 14 anos, eu não tinha problema nenhum com a minha deficiência. Nenhum. Era como se ela não existisse, tanto para mim quanto para as pessoas que estavam ao meu redor. Só que aí a gente chega naquela fase da pré-adolescência ali, que aí os interesses começam a mudar, aí começa tipo, interesse em garotinhos, e aí tem mil e uma coisas, né? Aí foi onde eu comecei a ter um pouco mais de vergonha. Aí foi um período mais ou menos de uns 8 meses, onde eu escondia a minha deficiência. Então, se eu ia tirar foto, eu tava sempre com a mão pra trás ou no bolso. Eu usava muito blusa ou alguma coisa tampando, assim, sabe? Pra não deixar ver mesmo. E eu ficava tipo, nossa, por que comigo? Por que tem que ser eu? Por que eu tenho que ser assim? Você, então, passou por esse período, por esse estágio. Mas foi bem quando eu conheci o Heraldo. Bem quando você conheceu o Heraldo? Isso, foi assim, depois que eu comecei com esse período, eu fui chamada lá na CD, porque eu tinha uma ficha na CD, eu tocava também teclado, fiz aula de teclado. E aí, por conta disso, o pessoal do conservatório me enviou pra CD pra ver se a gente conseguia fazer alguma prótese, alguma coisa assim pra facilitar na hora de tocar. Mas lá a gente percebeu que não ia ser necessário.
Mas, de qualquer forma, a minha ficha ficou na ACD. E aí, o Heraldo viu a minha ficha um dia, me chamou. Aí, eu fui lá com a minha mãe e ele me apresentou o esporte paralímpico. Falou, olha, a gente tem competições. Aí, me mostrou várias modalidades e me convidou para conhecer. Só que, naquela época, como eu disse, era uma época onde eu estava com vergonha ainda da minha deficiência. Ainda, né? Sim. E aí, eu fiquei tipo, gente, eu não quero estar aqui, eu não queria estar na ACD, sabe? Pra mim, rolava um pouquinho daquele preconceito, sim, uma aceitação pessoal. Da minha parte mesmo. E aí, a minha mãe e meu pai nunca me obrigaram a fazer nada, mas foi a única vez que a minha mãe foi um pouco mais incisiva de falar assim, não, você vai tentar primeiro, depois se você não quiser, tá tudo bem. E hoje eu agradeço. Sim, hoje eu agradeço seus pais ela. Foram muito assim sensatos, maduros, né? E demais, sempre. Eu sou muito grata aos meus pais, à minha família como um todo, porque eu acho que eu tive uma criação muito assertiva, sabe? De mostrar que a deficiência, ela é só mais um detalhe, sabe? Existe pessoa alta, pessoa baixa, pessoa loira, pessoa morena, pessoa que tem uma mão e pessoa que não tem. Bom, eu fui criada assim, sabe? Então aí eu fui. Aí eles queriam que eu fizesse ou para badminton ou tênis de mesa, que era o que tinha na época. Só que eu não fazia ideia do que era para badminton. E o tênis de mesa eu não via graça, sabe? Eu vou te falar que eu não tô me lembrando o que é para badminton. É como se fosse tênis, só que é aquela... Não é a bolinha, é uma... É tipo uma bolinha com uma peninha em cima. Isso. É uma peteca, né? Isso, uma petequinha, né? Era isso, mas eu não queria. E aí eu falei, olha, eu sei nadar. Se vocês quiserem, é o máximo que dá pra gente estar fazendo. Aí a gente conseguiu uma parceria com a Karina Granado, aqui de Poços. Ela abriu as portas pra mim, comecei a treinar lá com eles. E aí eu fui pra minha primeira competição com um mês de treino. Um mês de treino, você foi pra primeira competição? O Heraldo me chamou lá em junho, em julho a gente foi pro Geng, de 2016. Aí ele tinha me inscrito em 3 provas. Aí eu chorei, porque eu não queria nadar 3 provas, nadei uma só, mas deu tudo certo. Você não queria nadar 3 provas? Uma só? Eu me sentia segura ainda, porque quando ele me chamou, eu tinha parado de nadar com 7 anos, eu tava com 14, então fazia muito tempo que eu não entrava na piscina. Aí eu fiquei um mês treinando, não é muita coisa pra... Mas eu consegui, a prova que eu nadei eu ainda fui muito bem, fiquei em primeiro, e aí isso me classificou pro nacional depois. Então, quando eu comecei a viver nesse mundo, que eu comecei a ver outras crianças, outras pessoas com deficiência, e entrei realmente no esporte, aí aquela insegurança, tudo passou completamente. Entendi. Então, hoje eu já sou muito bem resolvida com a minha deficiência. Na verdade, eu acho que ela... Não é que a minha deficiência me define, mas ela faz parte de mim. Se você perguntar, Isabel, o que você trocaria no seu corpo, em você, eu posso te falar meu cabelo, meu olho, qualquer coisa. Eu não vou te falar que eu trocaria minha deficiência, entendeu? Legal. Eu gosto dela. Dela. Faz de mim a Isabel, sabe? E foi por conta dela que eu conheci o esporte, que eu acabei me mudando para São Paulo para treinar no Centro Paralímpico. E eu vou entrar nessa história aí, que vocês já viram que a Isabel tem conteúdo, né? Tem história aí pra contar. E é bem legal. E, Fernanda, você tá quietinho. Sua vez. Você é quietinho assim mesmo o tempo todo? É. Você não grita, fala baixinho. Até antes de começar aqui, ó, conversando com ele, ele fala baixinho, é tranquilo. De vez em quando. De vez em quando. O Fernando, ele não é daqui de Poços, ele é de Campos Gerais, uma cidadezinha aqui no interior de Minas, né? Sim. Pequenininha. E me conta aí, como é que era você antes, né, do CIDEP? Antes do esporte, né, paralímpico? Eu sou Fernando Brito Narciso, né, tenho 26 anos, como o Guilherme disse, eu sou lá de Campos Gerais. E, eu perdi a minha visão aos 9 anos, em um acidente. E de lá pra cá foram muitas mudanças, né? Graças a Deus, os meus pais sempre foram muito presentes, sempre me apoiaram em tudo, me incentivaram em tudo. Não tenho nada, né, que
que desabou nisso. E eu comecei a passar por esse processo de readaptação, né? Como a Isabel disse, quando a gente é criança, né, tudo fica mais fácil, entre aspas, né? Mas eu comecei a vir aqui para Poços de Caldas, na AADV, e lá eu conheci o Heraldo. Isso já em 2012. Eu perdi minha visão em 2008. Mas em 2002 que você falou? Eu perdi em 2008. Você perdeu em 2008? Isso. E em 2012 eu conheci o Heraldo. eu conheci o Heraldo. Na AADV. Mas aí você tinha que vir da sua cidade para Poços para poder fazer a reabilitação. Tinha que vinha 2 vezes por semana. Porque lá não tinha esse processo. E aí nessa idade, nessa época você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos quando eu conheci o Heraldo. Quando eu conheci o Heraldo. Então você disse que perdeu com 8 anos, né? 9 anos. Então você ficou um período ali sem adaptação. Não, foi assim, eu comecei a fazer em Alfenas, né, na APAI. Na época a gente procurou, tinha o Braille lá, aula de Braille, e eu comecei a ir pra lá. Isso logo em seguida, logo que eu perdi a visão mesmo. E foi tudo muito rápido, né? Minha mãe sempre naquela energia, né, de vamos parar não. E eu também tava assim, não queria parar com nada. E eu fui para Alfenas, aprendi o Braille lá. Em 2009, na metade do ano eu já tinha concluído o Braille, já tinha aprendido tudo. E aí lá para mim não tinha mais o que fazer, né? E daí uma conhecida nossa, que mora até aqui em Poços de Caldas, mas é de Campos Gerais, ela foi lá em casa num dia e falou, Poços de Caldas tem a AADV, que é para deficiente visual e tal. E daí a gente começou a correr atrás e começou a vir para cá em 2010. Aí a gente vinha com o auxílio da Prefeitura de Campos Gerais, 2 vezes por semana. Até que foi passando o tempo, eu conheci o Heraldo em 2012 e ele me falou, tem um esporte aqui, você tem uma altura boa, o que você acha de tentar? E eu, assim, daquele jeito, não era muito ligado a esporte em si, assim. Falei assim, vamos tentar, né? E aí, daí pra frente, eu treinei 2 meses, fui pro meu primeiro Geng, né, já com o pessoal do Goalball, e a gente ganhou, né, naquele ano. Isso no Geng vocês já ganharam no primeiro ano? Já ganhamos. Inclusive, dos 4 anos que eu participei, a gente ganhou os 4 anos. Que isso! Mas dos 4 anos que você participou, de todos os atletas, você é o que sempre esteve ou não? A equipe sempre foi a mesma? Não, ela altera, né? Porque ela foi alterando? Os 2 primeiros anos tinham... Só para saber se a sorte estava em você ou se estava no grupo mesmo. Não, tinha um pessoal mais velho, né? Que estava em termos escolares, né? Que estava encerrando ali em 2012, 2013, já tinha esse pessoal que já estava. A gente foi meio que... Eu participei mais da transição ali, né? De uma renovação que teve nos escolares e foi bem bacana, na verdade. Os 4 anos tinha alguma diferença na equipe, alguém de diferente estava ali, alguém não estava e entrou. Legal. E você, a sua deficiência, ela é perda de visão total ou parcial? É total. Total. E aí você só faz o goalball? Só o goalball. Até estava conversando com a Isabel aqui antes e eu tive, né, oportunidades para começar na natação antes, mas assim, nunca me interessou seguir. O esporte foi o goalball foi na onde eu me encontrei com o esporte, de fato. Entendi. E para o pessoal se entender um pouquinho mais, contextualizar, como eu disse, se vocês assistirem um outro vídeo sobre o CIDEP, vocês vão saber mais sobre as modalidades. Mas o goalball, ela é a única modalidade criada para o deficiente visual específico. Então, as outras modalidades que existem modalidades, por exemplo, a natação que a Isabel faz, ela tem a natação normal, convencional, e a natação adaptada. O goalball, ele é o único esporte, né, específico para deficiente visual.
que é o que o Fernando pratica. Sim. E me conta assim, o que mudou na vida de vocês, na rotina de vocês, com a entrada do esporte paralímpico, assim? Porque vocês praticaram outros esportes, né? Na escola você jogava bola, brincava, tudo. Mas o esporte paralímpico, né? O que mudou na vida de vocês, na rotina de vocês? Fala você agora, Fernando. Bom, na minha mudou tudo. Mudou tudo? Mudou tudo, porque antes era escola, casa, e dali eu comecei a conhecer mais pessoas, comecei a viajar, né? Conhecer lugares diferentes, coisas que nunca imaginei conhecer. Eu comecei aí a gente já começa a frequentar a academia, já começa a ter uma rotina mais definida, né? Mais antes do esporte, então, você era muito novinho, mas você tinha, tipo assim, alguma perspectiva ou você se sentia limitado para fazer as coisas, tipo assim, igual você falou, aí depois começou a fazer academia, viajar e tal. Mas antes disso, como é que você se sentia? Não, assim, bom, eu estudava, né? Tinha meu notebook, eu sempre gostei muito de computador, né? E eu ficava ali, e minha vontade era simplesmente chegar no terceiro ano, estudar e seguir a minha carreira, né? Você já tinha uma carreira definida? Você gostaria? Eu sempre gostei de ciência da computação, essa área, assim. Legal. Tanto que eu fiz desenvolvimento full stack, né? Eu sou programador hoje. Desenvolvimento? Full stack. Esse eu não sabia, não. Você é programador, então? Sou programador. E assim, eu sempre gostei. E o Goalball me abriu o leque, né, pra mim. Porque eu não pensava muito nessas questões, né, de academia, de rotina, de saúde em si, né? E o Goalball trouxe isso. E me trouxe algo mais, né, que foi poder competir, poder se sentir importante naquela engrenagem que você tá fazendo parte, né? Que era uma equipe toda e você tá ali e participando das conquistas, recebendo as medalhas, nas derrotas você tá todo mundo junto ali e isso para mim foi muito, muito importante pro meu amadurecimento. Legal, bacana. E para você, Isabel? Como o Fernando falou, mudou tudo, na verdade. Mas eu acho que eu tive momentos. O momento em que eu praticava um esporte, simplesmente, e o momento que entrou na minha cabeça que eu queria ser atleta. Então, ainda, apesar de mudar tudo em todos esses aspectos, ainda teve essa mudança de chave. Eu acho que quando eu comecei realmente a querer treinar e movimentar realmente a família toda para entender um pouco mais sobre isso, para conhecer o esporte paralímpico. Porque não muda só a sua vida, né? Muda de todo mundo, né? A sua volta. Sim. Né? Meu pai, minha mãe, né? Me levavam para fazer natação, foram atrás também para buscar materiais, para buscar locais onde eu poderia treinar, tudo mais. A gente sempre foi muito unido, então tudo que acontece com um é meio que a família, como. E quando eu comecei realmente, né, a fazer o esporte, foi o que o Fernando falou, aí veio a academia, que eu não fazia antes, a gente começou aos pouquinhos, e eu comecei a ver realmente uma grande movimentação, não só da minha família, mas o esporte, apesar da natação ser um esporte individual, eu precisei de muitas pessoas, de muitos locais por trás para fazer as coisas começarem a acontecer. Sabe, por exemplo, quando eu comecei, eu falei, a gente teve a Karina que abriu as portas porque o CIDEP ainda não existia, assim, uma sede do CIDEP, a gente não tinha uma piscina do CIDEP, uma coisa assim. Então, a Karina abriu as portas, aí depois veio a Copostos, que abriu as portas da academia também, a Vanessa, que é a personal de lá, que foi quem me acompanhou, assim, teoricamente era só para ela montar meu treino, mas ela acompanhava milimetricamente tudo que eu fazia e fez o treino realmente ser voltado para um atleta de natação. Então, às vezes é difícil a gente falar os nomes que esquece para não falar de todo mundo, mas foi muita gente se movimentando mesmo para fazer acontecer e eu comecei a entender que, poxa, era algo legal, era algo importante e estava
trazendo um resultado, sabe? Não só pra mim, mas eu acho que pra cidade em si. Porque quando eu comecei não existia ainda natação, o esporte natação paralímpico aqui. E eu dei o pontapé. E aí começaram outras pessoas a querer fazer também, o que é muito legal pra cidade. A gente começou a ser destaque. Por exemplo, eu acabei ganhando o prêmio de atleta destaque mineiro, acho que durante 2 anos, o que levou postos até BH, por exemplo, para receber essa premiação. O que é legal para nossa cidade como um todo. E aí, mais ou menos em 2019, de 2016 até 2019, eu ainda estava meio que nessa parte da natação escolar e tudo mais. Em 2019 eu decidi que eu realmente queria seguir isso para minha vida, que eu queria ser atleta. Então a minha vida passou a ser a natação. Não era mais assim, eu não encaixava mais a natação em algum momento que dava certo, que dava tempo. Então o esporte, ele fez uma reviravolta mesmo na... Meio que a minha vida teve que se moldar à natação a partir daquele momento. Então Entendi. era questão alimentar, questão de descanso. Comecei aí a buscar tudo isso, sabe? A entender melhor de tudo isso. Tanto que foi quando eu comecei a procurar para ir para fora, para treinar em outros lugares. E aí... E nessa trajetória de vocês, quais foram os maiores desafios pessoais, né? E até mesmo de como atleta, né? Vamos dizer, não, pessoais e social, né? Quais foram os maiores desafios de vocês, pessoais e social, que vocês enfrentaram, tipo assim, até o momento? Olha, eu acredito que, não vou falar nem que é uma coisa pessoal, mas é uma coisa que todos os atletas enfrentam, mas eu acho que para o esporte paralímpico ainda é um agravante a mais, porque ser atleta não é fácil. A gente realmente dedica a nossa vida àquilo ali e muita gente não leva isso a sério. Sabe que se você chega em algum lugar e fala, nossa, o que você faz da vida? Eu sou atleta de natação, beleza, mas o que você faz da vida? Eu sou atleta, tá, mas o que você faz? Desculpa, mas eu tinha um amigo meu, contar essa história, já que você tocou nisso, eu tinha um amigo meu que ele era jogador de futebol. Jogou na Caldense aqui, jogou no Guarani, em outros times. E toda vez que ele vinha pra posse, a gente ia sair pra poder tomar uma cerveja. E aí falava, e aí, o que você tá fazendo aí, canhoto? Ué, sou jogador de futebol. Não, tá, mas beleza. Mas que trabalho que você tá fazendo atualmente? Ele, mano, sou jogador de futebol, você tá me tirando? Aí a gente pegava no pé dele, porque ele ia ficando bravo. Não, cara, eu sei, mas isso daí você sabe que é um hobby, né? Exato. Você sabe que é um hobby, né? Uma hora você vai ter que trabalhar, então o que você pretende fazer? Ele, pô, cara, vocês são chatos aí, eu sou jogador de futebol. Mas é muito isso que a gente vai passando. E o esporte não é barato, porque querendo ou não, hoje eu acredito que o SIDEP já tem uma estrutura muito melhor. Não é a ideal ainda, a gente ainda está buscando muito mais, mas tem uma estrutura muito melhor do que na nossa época. Então a gente não tinha uma sede, a gente não tinha estrutura de treino, a gente tinha o Léo, o Heraldo e o Bruno, a gente não tinha ajuda de mais ninguém. Então era só os 3 para conseguir fazer todos os esportes acontecerem. E como é, assim, para vocês, né, o SIDEP nessa trajetória, né, como atleta e como pessoas também? Bom, eu quando eu comecei, como eu disse, o goalball era lá na ADV ainda, né? A gente não representava o SIDEP, né? Então, a gente sentia a necessidade de ter um foco maior específico no esporte. Né? Eu com o Heraldo a gente conversava muito, né? Eu sempre falava, a gente precisa. E, você cobrava ele. Sim, e ele sempre correu atrás, né? Eles super gostam, né? Engajados na causa. E até que surgiu o SIDEP. E eu posso dizer que, assim, foi uma vitória, foi uma conquista. Como a Isabel disse, né, a gente tem muito caminho para percorrer ainda, né? Mas é uma evolução muito grande. A gente tinha lá uma estrutura muito boa, um começo muito bom pelo estágio que a gente estava, mas a gente sentia a necessidade de mais. E é sempre assim, né? Quando a gente está no esporte, principalmente focado em alto rendimento, né, a gente sempre vai estar buscando mais, né? Em questão estrutural, em questão de performance, né? Tudo
para melhorar de fato, né? Sim, verdade. E para você, Isabel, qual o papel do CIDEP, né, nessa sua trajetória de evolução como atleta e pessoal? Como o Fernando comentou, né, o Heraldo sempre foi atrás dos meninos, como um todo. Sempre correram muito atrás para fazer as coisas acontecerem, e isso é muito importante pra gente. Porque dava uma motivação a mais, sabe? Pra gente também querer fazer o nosso melhor, porque eles sempre deram o melhor deles para fazer acontecer. Então, eu acredito que o CIDEP, ele mudou completamente a minha visão. Eu acho que o Heraldo veio, ele plantou a sementinha ali no meu coração, tipo, existe algo diferente aqui para ser feito. E aí depois o meu treinador acabou sendo o Bruno, e a gente criou ali uma relação muito, muito, muito forte, onde eu acho que o Bruno acreditava muito mais no meu potencial do que eu mesma, sabe? Ele foi o primeiro a conversar com os meus pais, de assim, olha, ela tem futuro, dá pra ela ir pra fora. Eu jurava que eu nunca ia sair de Poços de Caldas. Pra mim, sair daqui pra ir treinar, nunca fui, paguei a língua. O Bruno falou que eu ia, eu realmente fui. Mas você achava que não ia sair por quê? Assim, por uma questão de se vendo como atleta ou até mesmo por expectativa, assim, não sei, não é muito a minha ideia. Eu acho que eu sou filha única, então sempre fui muito apegada aos meus pais. Como eu falei, a gente sempre foi muito unido. Então a ideia pra mim de sair da casa dos meus pais não era muito legal. E ainda mais, tipo, sair pra ir treinar, eu sempre fui, como eu disse, eu tive o Bruno entrou pra ser meu técnico e a gente criou uma relação ali muito forte. Então pra mim o Bruno não era meu técnico, ele era da minha família. Ele virou família. E a gente se dava muito bem, porque ele me apoiava, ele falava o que precisava falar. Eu sempre brinco com ele que às vezes ele precisava ficar bravo comigo, aí ele me chamava de Isabel. Se ele chamasse de Isabel, eu já sabia que ele estava bravo, não precisava dar bronca, não precisava de nada. Porque caso contrário, ele chamava Isa. Tudo Isa. Aí chamou de Isabel, já não... É tipo o pai que não precisa dar bronca, é só dar aquela olhada. Era mais ou menos assim. Então eu tinha muito medo de ir pra fora e não encontrar isso, porque eu sempre fui muito sentimental, sabe? Eu preciso dessa ligação para fazer acontecer. Então eu não me imaginava indo para um lugar diferente, onde eu não ia conhecer ninguém, não ia conhecer técnico, não ia conhecer equipe, não ia conhecer nada e ia ter que fazer funcionar. Mas acabou que na vida levou a esse caminho e deu certo pelo período que precisou dar. Mas eu acredito que eles foram essenciais para tudo, porque por me incentivarem tanto, por me puxar tanto, mudou completamente a minha visão, tanto da Isabel como pessoa, quanto a minha visão de mundo, do que eu consigo fazer, de onde eu consigo chegar. Foi literalmente com o CIDEP que eu comecei a entender que não existe limitação, sabe? O limite tá ali até você quebrar ele. Ponto. E o CIDEP tem muito aquele jeitão de família, né? Sim. É uma segunda família pra gente. Sim. Eles acolhem, eles conversam, se precisar de qualquer coisa, você pode falar com eles estão ali. Isso é muito importante pra nós, né? Tá, e pra vocês, como é a preparação física e mental para ser um atleta de alto nível? Como é que foi? Agora é sua vez, Fernando. Bom, assim, eu sempre ficava muito focado em chegar próximo das competições, principalmente. Eu ficava vendo muito vídeo motivacional, eu ficava muito tentando tirar outros pensamentos da cabeça, né? E a preparação física, era assim, eu era religiosamente, eu ia para academia todos os dias, que o Léo passava o treino pra gente. Até no começo, o meu irmão ia comigo desde novinho, o irmão mais novo. Você tem quantos irmãos? Eu tenho um só. Um só? Mais novo que você? Mais novo que eu. E ele sempre me acompanhou nessas coisas, meu parceiro, né? Então ele ia comigo na academia no começo, para me ajudar, me acompanhar. Ele não podia fazer, né? Mas estava ali sempre me conduzindo. E depois entrou a necessidade de suplementação, essas coisas. Eu sempre fui muito certinho, certinho, eu sempre fui. E eu sempre pesquisei muito, eu sempre era muito curioso. Então no goalball eu ficava pesquisando regra, eu gostava da regra, eu gostava da academia, eu gostava de ficar pesquisando forma de fazer exercício.
alimentação, suplementação. Então eu sempre pesquisava demais. E sempre conversando com o Léo, né? Que sempre cuidou mais dessa parte física nossa, né? Então eu sempre conversando com ele. Sempre mandava uma mensagem: ô Léo, eu não tô entendendo isso aqui não, como é que é? Como que você quer que faz? E era direto. E ele sempre me deu esse suporte também. Ah, bacana, Léo. Você falou um negócio que até eu vou te perguntar. Na escola, rolava muita brincadeira de quinta série com você ou com o seu irmão dentro de casa? Porque você falou agora há pouco, quando eu estava em casa eu gostava de ver muito vídeo. Sim. Aí na hora que a quinta série baixou aqui, aí eu falei, segura. Aí mas como? Mas Sim. rolava muita brincadeira de assistir. Rolava muita brincadeira. Tanto eu falo porque o Bruno me contou um episódio quando vocês foram viajar. O Bruno falou que depois de 2 dias chegou um atleta no quarto dele e falou: gente, me ajuda com a televisão lá. Eu tô 2 dias sem assistir minha novela porque a televisão não tinha acessibilidade. Aí que o atleta, não lembro quem que era que ele falou, que é deficiente visual. Ele falou: tô 2 dias lá sem assistir novela, me ajuda a colocar lá, não sei o quê. Aí eu falei assim: mas ele quer assistir a novela, né? Sim. E ainda um menino novo, né? Não é comum um menino querer assistir novela, né? Mas coisa de gente mais velha. Eu achei muito... O Bruno contou essa história, a gente achou engraçado. E agora você falou assim: eu gostava de assistir muito vídeo. Aí eu falei: mas peraí, como? E aí rolava na escola muita brincadeira? Com o seu irmão também rola essas brincadeiras de quinta série? Na escola não. Na escola eu era mais fechado, né? Eu sempre fui mais na minha, assim, eu acho que o pessoal, pela cidade ser pequena, eu não ter tido outros deficientes visuais antes de mim na escola. Você foi o primeiro na escola? Praticamente fui o primeiro, assim, muito tempo lá, né? E então, tipo assim, o pessoal não tinha... Eu tinha mais receio, né, vamos dizer assim. Sim, eu falo isso porque, igual num outro episódio com o pessoal do CIDEP, eu falei que eu tenho um amigo de infância. Vocês me desculpem se o termo está certo ou correto, eu não sei. Mas ele é mudo, né? Ele não fala e ele é surdo. E aí que eu fui descobrir que ele não fala porque ele não escuta, porque para você falar você precisa se ouvir. Então ele não desenvolveu a fala. Na verdade, ele murmurava. E a gente cresceu junto, desde os 5 anos de idade. E até hoje eu zoo ele. A gente se encontra na rua, eu não vejo ele como uma pessoa que não fala, porque ele fala o meu nome. Ele chama João Paulo, eu chamo João Guilherme. Ele fala o nome dele, ele fala o meu nome. A gente adorava ouvir ele falando o apelido do primo dele, que é Beto. E aí você fala: qual que é o nome do teu primo? Ele: Beto. Adorava ver falar. E a gente cresceu sempre nessa brincadeira. E na nossa rua, a gente da Zona Sul, na nossa rua era muito, muito moleque. O Léo, né, meu amigo de infância, da mesma rua, vizinho de porta. E a gente cresceu assim... Ele, pra você ter noção, eu acho que o João Paulo incluía mais a gente nas brincadeiras, nas coisas, do que a gente ele. Porque vira e mexe, você tava em casa sem fazer nada, quando ele chegava, o João Paulo entrava. Quantas e quantas vezes eu estava lá almoçando, quando eu olhava assim, o João Paulo estava em pé do meu lado, assim, chamando para brincar, sabe? Então ele enturmava. Então assim, a gente nunca viu ele como uma pessoa diferente da gente. Tanto é que ele era muito, tem histórias deles. Um dia eu vou ver se eu consigo trazer ele para entrevistar. Tem muita história dele de arteiro. Vocês dois são quietinhos, eu tô vendo. Tem uma instituição aqui em Poços, que agora eu não me lembro. Você lembra o nome, Dogão? Que é a instituição aqui embaixo que é para pessoas com deficiência auditiva e... Não, ela fica atrás da concessionária da Ritmo. Fica atrás da Ritmo. Esqueci o nome da instituição. Enfim, eu conversei esse tempo atrás com a diretora de lá. E o João Paulo estudou lá, né? E de Libras. A instituição de Libras, eu esqueci o nome. E ela disse que ele era muito arteiro, muito. Que ele e mais um outro amigo dele, que se eu não me engano, eu acho que é o Daniel, eles pulavam o muro da escola e fugiam para o centro da cidade. Coisa de 12, 11 anos de idade. E ela disse que uma vez eles arquitetaram uma bagunça lá, que assim, fizeram simularam uma briga no pátio,
para a diretora e os professores irem lá no pátio, e o João Paulo é um amigo dele para poder pular um muro, esse fugir da escola. Aí ela falou assim, esse menino é atentado, não tem deficiência nenhuma não. E aí ela saiu da escola para correr atrás dele, que ele ficava na João Pinheiro chamando ela para correr atrás dele. Que aí ele parava assim e ficava, tipo, vem, chamando ela, e ela mandando ele parar, moleque. E ela corria atrás, e quando ela corria, ele corria mais rápido do que ela. Aí ele parava lá na frente e ficava chamando ela. Ela falou assim, meu Deus do céu, esse menino é muito atentado. Ela falou assim, passou assim, tem várias histórias com ele, agora sufoco. E aí por isso que eu te perguntei se na escola tinha essas coisas. Não. E aí você é mais quietinho. Mas em casa tinha. Em casa tinha? Não, em casa tem. Tem. E eu mesmo, eu brinco com essas coisas, né? A gente vai tirar foto lá e eu falo assim, olha, se eu tô olhando pra câmera, senão o povo vai achar que eu sou cego. Então, e a gente brinca, né? Porque é normal, pra mim é tranquilo. Eu não me importo, né, com essas coisas. Não tem isso? Não, eu até acho que pra mim, uma forma de inclusão. De inclusão. Na minha forma de pensar. Mas assim, é um pensamento bem individual, né? Vai de cada pessoa. E na questão de ser arteiro, eu falava muito, eu era muito ativo, assim. Principalmente quando eu enxergava no começo da minha deficiência ali, eu sempre conversei, procurava muito por as pessoas, eu não tinha vergonha. Mas com o tempo eu fui me fechando. São duas fases diferentes, né? Eu fui me fechando, como a Isabel falou no começo ali, de quando você vai entendendo mais como que as pessoas funcionam, o preconceito, aí eu comecei a ficar mais introvertido, mais na minha. Você chegou ao ponto de usar, por exemplo, óculos de sol, igual eu vejo alguns deficientes visuais, para questão de dar uma ou minimizada ou esconder mesmo para não rolar preconceito? Então, no comecinho eu usava, né, porque eu tive que fazer cirurgias e tal, tanto que hoje eu uso prótese nos 2 olhos. Então eu usava. Prótese? Eu uso prótese nos 2 olhos. Cara, não parece, né? Não parece. Sim, e eu uso. E no primeiro ano ali eu usava óculos porque, né, não é nem por questão da deficiência em si, mas por conta de ter acabado de fazer cirurgia e essas coisas. Mas eu nunca gostei. Nunca gostou? Nunca gostei. Você não tá vendo, mas eu acho que você tem lembrança porque você, até os 9 anos, lógico, você se viu, né? Sim. Você tem um olho verde. Sim. Ou é prótese? Oi? Ou é prótese? Hoje é prótese. Mas, não, a cor do verde. olho já era verde? Não. Era sim, dessa cor. Era? Achei que você tinha escolhido a cor. Não, minha mãe tomou o maior cuidado para ser a mesma. Não, então, o rapaz tem um olho verde. Então ele não tá vendo assim o meu rosto de ficar encarando ele o tempo todo, que eu fico olhando pro olho dele aqui e ele não tá vendo eu encarando ele. Então assim, você tem um olho bonito. Então assim, se não é prótese, então, cara, ainda bem que você não usa óculos porque sim, o olho é bonito, então você vê. E você, Isabel? Sobre essa parte das brincadeiras de quinta série, olha... Tinha muita brincadeira de quinta série? Eu não tive muito. Na infância não tinha muito, mas depois que eu entrei pro esporte, aí não dá pra viver com a gente muito tempo e não ver a gente se zoando. Não existe ninguém que zoa mais a gente do que a gente mesmo. O Léo já me contou várias histórias de zoeira entre vocês. Ainda mais quando vai pra competição. Sim. É um negócio... É que assim, a gente consegue identificar a diferença quando uma pessoa está te ofendendo e quando uma pessoa está te incluindo e brincando ali com você por amizade ou algo assim. Né? Sim, então a gente mesmo se zoa muito. Hoje no meu trabalho, às vezes eu tenho que me segurar muito, porque como eu vivi durante 3 anos da minha vida dentro do Centro Paralímpico e ali só tinha deficiente, era muito normal a gente fazer piada com a própria deficiência, com a deficiência dos outros, era uma coisa muito normal. Hoje em dia eu não estou mais no meio de pessoas com deficiência, mas eu continuo fazendo piadas comigo. Então às vezes eu vejo que a pessoa fica tipo, nossa, será que eu posso rir? Será que eu não posso rir? O que eu faço? O que eu não faço? Mas se eu tô em um ambiente que eu me sinto confortável, eu vou fazer piada da minha deficiência, eu vou falar alguma coisa. Eu confesso que realmente isso do nosso lado, né? Eu já falei isso até mesmo na gravação lá dos meninos lá, que eu acredito que todo mundo tem uma deficiência. Pelo menos 10% de sequela a gente tem. Neurológica tem. Certeza. Eu também tenho. Física, um ou outro, assim, tem uma imperfeiçãozinha ou outra. Mas sequela, 10% todo mundo tem. Ninguém é perfeito, não.
E nós ficamos mesmo assim, será que a gente pode brincar? Será que não? Será que vai se ofender? Porque a gente não sabe, né, do outro lado da dor da outra pessoa, né? Então a gente fica meio retraído nisso. E até já vi relatos de comediantes que fazem piadas nos shows com os deficientes que estão ali. E eu vi vários deficientes falando assim, muito obrigado por você me zoar. Porque eu me senti incluída na plateia, no seu show. Então, e na época da pandemia, eu achei o Instagram de uma cadeirante, eu acho que é de Pouso Alegre, se eu não me engano. E uma vez eu vi uma postagem dela que eu levo isso para a história porque é muito engraçado. Todos os estabelecimentos tinham aquela plaquinha, levantou, coloque a máscara. Né, quando você estava no estabelecimento, você estava sentado, você podia tirar a máscara para comer. Levantou para se mover nos ambientes, você tinha que pôr a máscara. Aí ela tirou uma foto dela num bar, tomando cerveja, sem máscara. Ela falou assim, bom, então eu posso me mover e não vou pegar Covid, porque eu estou o tempo todo sentada, então só pega Covid quem estiver em pé e sem máscara. Então eu, como estou o tempo todo sentada, eu não preciso usar máscara para lugar nenhum. E ela tirou a foto sentada na cadeira embaixo de uma plaquinha, levantou, coloque a máscara. E ela tomando uma cerveja. Eu achei aquilo fantástico, entendeu? E ela mesma, né, tirando sarro e tal da situação. Isso, eu acho que isso deveria existir mais. E dentro disso, já rolou algum preconceito assim que ser pesado com vocês, individualmente? Bom, eu da minha parte, eu sempre senti assim mais deslocado, vamos dizer assim, deixado de lado. Fala em si não, em algumas ocasiões. E alguns elogios também, que às vezes eu penso assim, que eles são preconceituosos. Uhum. Elogios? Elogios. Tipo, a pessoa vai falar que você é inteligente, mas a forma que ela fala. Então, tipo assim, nossa... Apesar... nossa, você não enxerga, mas é muito inteligente, como se fosse uma coisa fantástica. A frase, nossa, você é tão bonito, nem parece que é deficiente, eu quero matar a pessoa quando vem. Essas coisas assim, esses elogios... Deficiente tem que ser feio? Por quê? Você tem que ser, você não pode, não pode sair bem na escola, não pode ser um... Porque tudo vem um apesar. Sim. Apesar disso, tipo, meio que a pessoa que você é uma compensação por alguma deficiência que você tem. Tipo assim, você é deficiente visual, mas por outro lado, você é inteligente, por outro lado você é bem apessoado, né? Sim. Tipo, tudo vem Entendi. Olha, isso é um ponto que nunca tinha parado para pensar nisso. E a sua frase que mais pega é isso. Eu odeio essa frase, gente, porque... Você é tão bonita como é? Nossa, você é bonita, nem parece que é deficiente. Não tem que parecer, sabe? Como eu falei, eu acho que a nossa deficiência é só mais uma característica física como qualquer outra. Mas essa parte de sofrer algum preconceito, eu nunca cheguei a sofrer algo assim... de fala realmente, mas são situações às vezes que nós somos colocados que fica muito chato. Eu tenho mais assim na minha memória 2 momentos, na verdade 3. Na escola eu nunca sofri em relação aos meus colegas. Na verdade eles sempre me defenderam muito, então sempre fui. Mas eu tive uma professora assim que, poxa, nas nossas aulas ela tinha que fazer uma movimentação para que as pessoas entendessem que ela ia me dar um tempo a mais, um momento a mais, porque eu era deficiente, sabe? Achando que havia necessidade, ela é diferente, gente, então tem que dar um tempo a mais para ela. A gente ia jogar vôlei, por exemplo. Eu e os meus colegas, a gente já se adaptava, já estava ali do nosso jeito, se eu errasse, eles me ajudavam e entre a gente estava tudo bem. Mas ela parava o jogo, aí ela vinha, não... Ela fazia questão de pontuar. Vamos lá, não, você consegue, vamos. E eu ficava tipo, gente, eu sei que eu consigo, não... Sabe? Ela queria mostrar que ela... Nossa, eu super incluo a Isabel nas coisas. Mas ela estava sendo muito mais capacitista do que qualquer outra pessoa. Então eu senti muito isso dela. Inclusive foi... uma vez eu participei... Uma vez não, por 2 anos seguidos eu participei de um evento com a escola que chamava Mini ONU, que é um evento que a PUC faz
que a gente retrata mesmo tipo, as reuniões que tem na ONU, a gente refaz alguns temas, é muito bacana. E eu sempre fui muito bem na escola, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito disso. E aí eu fui selecionada. Você é nerd, apesar de... apesar da deficiência, você... É nerd. E aí eu fui selecionada, mas eu fui selecionada porque realmente minhas notas eram boas, eu era boa para aquilo ali. E aí veio a professora, nossa, que bom que vocês estão levando ela pelo fato da inclusão, né? Aí o professor que me selecionou falou, não tô levando ela por inclusão nenhuma, tô levando ela porque ela é boa no que ela faz. Pela capacidade dela, né? Se não fosse, não ia levar, não. Exato, tipo, deficiência dela, não tô nem aí, não faz parte do nosso processo. E eu acho que na escola foi isso, e uma vez eu tava nadando no country, e tava eu e uma atleta convencional. E a gente tava treinando, de repente chegou uma pessoa, me parou na borda e, nossa, parabéns por você estar aqui. Eu fiquei por entender, tipo, como assim? Ele por você estar aqui nadando. Mas assim, tava eu e mais atletas convencionais, ele só parou a mim. Pra falar, tipo, poxa, você é deficiente, você tá aqui, nossa, que legal. Como se o deficiente tivesse que ser triste. Parabéns pela sua superação. E, gente, a gente não tá, de verdade, a gente não tá superando nada, a gente não tá ali pra ser o uau, nossa, meu Deus, ela saiu de casa, nossa, ela fez uma faculdade, nossa, eu sou uma pessoa como qualquer outra, A gente não sabe? tá querendo atenção. Não. Somos nós. Não, eu quero, sim, nossa, ela se superou. Se você falar, nossa, ela saiu de casa cedo, ela foi morar numa cidade diferente, ela enfrentou São Paulo sozinha, beleza, mas não por ser nova, você enfrentou São Paulo sozinha, sim, não por conta da... Por conta da... Nossa, ela é uma pessoa com deficiência que saiu de casa. Eu sou uma pessoa. Isso Acabou. quando não completa, como que a família deixou? Ah, verdade, tem isso, né? Nossa, como tua família deixou você fazer isso? Mas tua mãe deixa? Ainda coloca os pais como irresponsáveis, né? Exatamente. Mas vocês estão me pontuando um negócio que é, tipo assim, dá pra perceber que esse preconceito, né, vem dos adultos. Sim. A gente geralmente fica assim, nossa, a criança vai zoar, vai brincar. Será que a gente cresce, fica adulto e fica... eu vou usar o termo tipo burro, porque, pô, é burrice fazer isso, né? A criança, ela é um pouco mais pura. O ser humano, ele é curioso. E a criança é curiosa e meia. Então, mas isso assim, é sei lá, normal. o adulto às vezes fica com tanto assim, jeitinho de medo de criar o preconceito acredito que sim. e acaba cometendo esse erro. Eu acredito. Uma coisa que acontece preconceito. muito é que a gente até estava comentando aqui, por exemplo, eu tô em um lugar, a gente tá aqui. Aí chega uma mãe com uma criança e a criança vai olhar, poxa, ela não tem uma mão, é diferente do que ela está acostumada. E aí a mãe começa, não olha não, vem pra cá, não fala não. Isso é muito pior do que deixar a criança chegar em mim e falar, nossa, é diferente. Porque aí você vai olhar pra criança, você vai mostrar, papai do céu me fez assim. A resposta é meio que padrão para as crianças, porque até se explicar não dá. A criança vai olhar, vai pegar, pô, ela entendeu que agora tem gente que não tem mão. Ou ela vai tampar, no meu caso, as crianças tampam o olho. Sim, fecha a assim, mãozinha. É tranquilo, pra mim é tranquilo. Tampa o teu olho? Não, tampo dela, assim, pra ver. como é que É assim é. que você vê? Comigo já a criança fecha, não, mas abre a sua mão. Eu fico, não tem como, ela não é assim. Aí ela vem tentar ensinar. Então você conversa ali, a criança super entende. Agora, quando a mãe fica puxando, fica falando, não fala, não olha, não, ela tá meio que mostrando pra criança que tem alguma coisa de errado ali. Fazer isso é feio. Que tem alguma coisa errada na gente, porque se ela não pode olhar, se ela não pode tocar, se ela tem alguma coisa estranha. E não é estranho, é só, mas... É porque também às vezes do outro lado a pessoa fica assim, não vou privar o meu filho de fazer isso porque vai incomodar, vai constranger a pessoa. E na verdade o ato dela, que ela tá achando que tá protegendo, ela tá incomodando mais do que se a criança chegasse e perguntasse. E não ensina a criança, né? Porque aí acaba não ensinando. Aí toda vez que essa criança vê alguém diferente dela, ela vai achar que é errado, entendeu? Que aquela pessoa tem algum defeito, vamos dizer assim. Sim. Agora, se ela vir perguntar, ela vai entender. Pô, tem gente que não enxerga, tem gente que não tem mão, tem gente que não tem perna. Então é melhor a criança ter essa vivência com a gente, sabe? Entender. Eu tenho uma coisa assim também que acontece comigo, né? Eu não sei se com você acontece, mas comigo é quando, por exemplo, eu chego numa loja. Eu chego eu e minha mãe, eu e minha namorada, qualquer coisa, e eu vou comprar uma camiseta pra mim. A pessoa não me atende. Atende quem tá com a gente. Ou eu vou num lugar como aqui, por exemplo, né? E a pessoa não me atende. Não te atende? Vê que eu não enxergo e ela conversa só com a pessoa que tá comigo.
Fala pra ele que é assim. E eu escutando, eu tipo, eu tô aqui. Você quase fala assim, não sou deficiente auditivo, tá? Exatamente. Eu estou te ouvindo. E isso acontece muitas vezes. O que vocês acham que falta na sociedade ou em algum espaço ou na escola e tal, para diminuir ou erradicar com isso? Conhecimento. Porque as pessoas não... Eu acho que existe esse medo todo porque elas não têm acesso à informação, não têm acesso ao nosso lado da história. Entende? Eu acho que e é onde entra a questão do Festival Paralímpico. Sim, tá sendo muito importante. É muito importante, então, nesse sentido. Só que, igual eu estava falando com os meninos, o Festival Paralímpico ele é voltado para as crianças, começar ali na base. Muito bom, que isso é um efeito borboleta. Começou ali com os pequenininhos, lá na frente vão ser adultos diferentes, né? Mas acho que falta isso também para os adultos. Sim. Mais ainda, né, para os adultos. Mas você sabe que eu acho que a gente já tá em uma fase muito diferente, porque quando eu nasci, assim, quando eu era criança, sinceramente a gente não via tanto deficiente na rua. A gente não via? Não, tá mudando porque muito. ficava muito em casa também. Sim, e agora com esse negócio da internet, claro, a internet tem o seu lado negativo, mas a gente está se mostrando mais, né? Mais pessoas tendo acesso, sabe? De ver pessoas com deficiência. Você, por exemplo, virou porta-voz lá da... Como é que é mesmo? Lá é CBCP? Não. Como é que ela... Você faz os videozinhos lá da natação? Eu fazia antes, na verdade, mas eu fazia lá no CT, mas era uma coisa mais de humor, assim. Né? Eu vi uns videozinhos, tem 15 mil seguidores no Instagram e tudo mais, gosta de fazer vídeo. Eu gosto bastante. E aí até, né, com a rede social, fazia os vídeos lá da... Eu te conheci, na verdade, porque o Léo me mandou um vídeo uma vez e falou assim, olha essa menina, ela treinava com a gente, hoje ela tá lá no CPB, e ela faz os vídeos lá e tudo mais. Pô, ela fala bem. Apesar de ser deficiente, ela fala bem, apresenta bem, né? Tipo, eu tô zoando, tô brincando. Ela falou assim, não, ela fala bem, manda bem, né, tal. Até o último vídeo que você fez do CDEP, ficou bem legal, bacana. E realmente a rede social faz essa aproximação. Tem um lado ruim, mas faz essa aproximação. Começou a dar voz, né? Sim, isso foi muito bom. Eu comecei a fazer os vídeos, na verdade, eu tinha muita vergonha, mas é assim que a gente começou a produzir, eu comecei a receber muita mensagem, principalmente de mães, de nossa, minha filha tem uma deficiência igual a sua e agora eu tô vendo como você se porta, como você fala bem e, nossa, eu quero muito que ela te conheça, eu quero que ela siga assim. Acabou incentivando. Sim, e aí foi aí que eu comecei a fazer mais vídeos pra justamente mostrar para as crianças, para mostrar para as mães que não tem diferença nenhuma, sabe? Você faz vídeo também, Fernando? Eu? Não, faz vídeo? Não, grava? Assim, falando de dia a dia, essas coisas assim, não, eu só gravo do Imagina uns vídeos teus falando de programação. Não, isso aí eu já fiz. Mas você já fez? Não, isso sim, mas assim, do meu dia a dia como deficiente, me mostrando ali, não, eu já mostrei, eu digitando código, assim, eu mostro de vez em quando, eu vou bom mesmo. É mais isso aí, mas no Golbol lá eu já mostrei vocês lá, já gravei vocês lá, né, treinando e tudo mais. Sim. Eu falei pro Léo, falta ainda a gente fazer umas entrevistinhas, pegar as historinhas de vocês, a parte, vocês pra falar, né? Sim. O início disso é aqui. Né? E outra coisa, como vocês... A piadinha de quinta série, Fernando. Como vocês enxergam, né, o apoio do Paradesporto hoje no Brasil? Ainda falta muito para melhorar? Muito. Eu acho que o esporte em si já não tem tanto reconhecimento fora o futebol. Mas o esporte paralímpico, então, ele começou a existir para as pessoas, vamos dizer assim, nessa última Paralimpíada. Que aí começou, o Casé TV mostrou um pouquinho. Você fala de Paris? Sim. Eu acho que é do Rio. Acho que lá na do Rio já começou, eu não? Eu acho que não. Do Rio foi importante porque foi aqui. Foi aqui, né? Eu acho que deu... o Paralímpico ainda não ganhou tanta, sabe, o Paralímpico tá dando assim. Um baile, mas um baile, né? Nas Paralimpíadas dando um baile. Nas Olimpíadas. Quantidade de medalha. Quantidade de atletas. E aumentou espectadores agora também. Aumentou, depois de Paris aumentou que existe bastante. O esporte adaptado, que existe o esporte paralímpico. Então, eu acho que agora é que a gente está dando o pontapé inicial, sabe? Então, a caminhada ainda
Ainda é longa. É longa. Mas o apoio, vocês veem que o apoio está no caminho certo, está meio devagar, poderia ser mais intenso. O apoio. Eu penso que poderia. Eu penso que poderia a gente ter uma maior profissionalização mesmo dos próprios atletas, que ainda, né, são muitos independentes, né? Você fala até mesmo a questão da patrocínio, bolsa, sim, né? de poder seguir carreira de atleta esporte, mesmo, né? Isso. Realmente, a gente vê que, tirando os esportes mesmo de foco, futebol, vôlei, deixa eu ver qual outro mais, basquete, handball até não tá tanto assim mais, né, futsal. É mais, realmente, os que mais ganham ali o vôlei, basquete e o futebol disparado. Masculino, né? O feminino também, o pessoal nem vê muito e nem transmite muito. Realmente no paradesporto ter esse apoio de patrocinar os atletas, as empresas terem mais incentivo, as instituições, os órgãos públicos ajudarem mais as empresas que é o que eu acho nisso, falta conhecimento das empresas de como elas podem contribuir mais nessa parte e o quão valoroso é isso, traz, né, de volta para a empresa. Né? Eu acho que já está melhorando do nosso começo, por exemplo, já está bem melhor, mas ainda tem um caminho longo pela frente, né? Sim, longo. Entendi. Bom, a gente espera muito, muito que isso aconteça o quanto antes, né? Porque além do esporte ser muito bonito, ele é muito incentivador, move bastante, igual você falou, antigamente não se via muito deficiente nas ruas, hoje em dia a gente vê mais. Essa questão da inclusão, de todo mundo é igual, isso é muito importante. Tem alguma história aí no esporte? Você estava falando antes, lá no comecinho, né, que você falou, essa história é legal. Eu acabei arrumando os equipamentos ali e não consegui ouvir a sua história. Que história é essa? Não, é porque a gente estava falando de ser tímido, né, de começar no meu primeiro ano no GENG. Eu participei da fase regional, que aí era onde eu estava com o pessoal de Poços, todo mundo que eu conhecia, e aí eu passei para a fase nacional. Na fase nacional, acabou que o Heraldo foi ficar com o goalball, o Bruno foi para outro, eu não lembro qual esporte o Bruno ficou, o Léo foi para o futebol PC, e eu fui para natação com um monte de gente que eu nunca tinha visto na vida, eu não conhecia nenhum dos atletas, não conhecia nenhum dos técnicos, eu não conhecia ninguém. Então eu cheguei quieta e fiquei quieta o tempo todo. Eu não conversava, porque eu não tinha essa intimidade, E aí eles começaram a achar que além de deficiente física eu também era muda. E aí eles fizeram um asterisco na frente do meu nome para poder se comunicar comigo de uma forma diferente. E aí foi isso. Eu sei que eu sou quietinha, eu falo pouco, mas eu ainda falo. Aí chegou lá e eles começaram a se comunicar com você por gestos? Eles chegavam a fazer gestos, mas era bem no toque, do tipo, tem que entrar pra piscina, sabe? Era bem... E aí como é que você não falava nada? Você não respondia? Chegou que um árbitro, quando a gente tá na natação, né, eles chamam a gente pra câmera de chamada, que é onde você fica esperando pra sua prova. E aí ele chegou e falou o meu nome, eu olhei, só que eles chegam confirmando, você é fulana, você é ciclana? Eu, sim, sou eu. Aí ele olhou assim, olhou pra mim e falou, você fala? Aí eu, sim. Foi assim. Foi desse jeito, assim que ele descobriu. Assim que ele descobriu, sim, na hora da prova. Foi. Ai, meu Deus. É isso. Muito bom. Acho que ali a pessoa vai fazer, aqui às vezes um tem mais do que uma deficiência, né? Mas então, tem muito disso. né? Então vamos ali. Ao invés de perguntar. Mas aí eu falei, gente, eu não levei laudo, não levei nada disso, eu levei só da minha deficiência física. Mas eu realmente era muito, muito, muito quieta. E tudo que perguntavam, eu era tipo. Eu entendo que eu... Você também ajudou. Eu ajudei pra isso acontecer. Só que... Ela tem a parcela dela aí, viu, Fernanda? Só gesticulava com a cabeça. Sim, mas foi isso. Ai, e você, Fernanda? Tem alguma história aí no esporte, em alguma competição engraçada que você vai levar aí pra sempre? Não, história tem demais, nossa. Assim, nessa questão que ela falou, o goalball pra mim foi mais fácil, né? Coletivo, né? Então sempre foi com a turma que treinava aqui, que a gente ia junto, né? Mas
Teve uma vez que, no meu primeiro campeonato adulto que eu fui, foi uma coisa assim, na verdade não é nem engraçada, sabe? É mais uma questão, assim, foi bacana, né? A gente foi jogar contra uma equipe que era muito forte, né? Ainda é. E a gente nunca tinha ganhado dessa equipe. E no goalball, né, deu 10 gols de diferença e o jogo acaba. 10 de diferença, o jogo acaba. O jogo acaba. E a gente, nesse regional, a gente conseguiu conquistar a primeira vitória da nossa equipe em regional. Desde quando ela tinha começado a participar. Só que não foi contra essa equipe ainda. Não. Aí contra essa equipe a gente jogou à tarde. E o Heraldo me colocou no jogo. E eu tomei uma bolada. Mas uma bolada que eles pediram tempo, entraram na quadra. Quer sair? Não, tá tranquilo. A bola pegou onde? Aqui. No rosto? Eu tinha a foto no Face postada, mas, tipo, machucou Da tudo. bolada? Machucou tudo. Machucou tudo, porque a bola de goalball não é lisinha, né? O Léo disse que ele até hoje não teve coragem de defender uma bola. O Bruno e o Heraldo teve coragem. Eu falei que eu também não teria, não. O Heraldo, de vez em quando ele treinava a gente derrubava ele direto. Nesse campeonato eu lembro que a gente conseguiu durar o primeiro tempo inteiro contra essa equipe. E a gente perdeu de 15-5, eu lembro direitinho. Só que a gente ficou o primeiro tempo inteiro do jogo e geralmente a gente não conseguia. Então, tipo assim, foi a primeira vez que eu senti aquela emoção assim de tipo, poxa, a gente tá evoluindo de fato. Né? Olha que legal. Olha só. Você viu? A gente só durou o primeiro tempo. Só durou o primeiro tempo, mas Foi mais do que já tinha durado. superou um pouquinho mais a derrota. Foi uma Aí, depois derrota disso- menos humilhante. Depois disso a gente já não perdeu pra eles de 10 gols mais, a gente já ganhou deles de 10 gols, a gente já evoluiu muito, né? Então, tipo assim, ali foi o primeiro marco, assim, importante, né? Foi uma derrota pra vitória. Foi uma derrota que começou, né, a pavimentar esse caminho até aqui. Que bacana, velho. Que legal. Tem algum conselho que vocês deixariam para quem está começando no paradesporto ou alguém que ainda está enfrentando uma limitação? Bom, eu acredito que é literalmente tentar, porque a gente se limita muito, mas essa limitação está muito mais no mental. Sabe, tipo, eu não consigo, isso vai ser muito difícil. Vai ser, realmente. Tem várias coisas que eu não vou conseguir fazer igual você faz. Mas eu vou fazer do meu jeito e tá tudo bem. Tá tudo certo. Tem coisas que você vai fazer que eu não consigo. Tipo, ir pra São Paulo e morar sozinha. Eu não vou, não. É começar a entender que fazer diferente não é errado, sabe? Você só precisa fazer. Sim. E tá tudo certo. Eu tenho um conjunto de frases que eu costumo repetir, que eu aprendi isso no goalball, inclusive, lá nos jogos escolares, e é só repetir: eu quero, eu posso e eu consigo. Independente da situação que você está, do local que você está, do momento da vida, eu acho que funciona super bem. Porque se você quer, você pode. Se você pode e vai atrás, você vai conseguir. Então eu acho que é isso, é nunca parar e sempre acreditar no potencial. Bacana, bem legal. Bom, gente, espero aí que vocês fiquem aí com essa dica, né, esse conselho dos dois. E vocês já são atletas de alto nível, ganharam medalhas. Me conta aí, eu perguntei pra Isabel aqui: Isabel, quantas medalhas já ganhou? Nossa, eu achei que ela ia falar 5. Ela, nem sei. Eu não faço ideia. Não faz ideia de quantas medalhas já ganhou? Não. Aí perguntei, então tá, qual a medalha mais importante que você já ganhou? Depende. Importante, assim, Importante se a galera olhar de fora e falar: nossa, ela já ganhou essa medalha. se a galera olhar de fora, eu tenho uma medalha de bronze no Brasileiro Absoluto, pela minha classe. Inclusive, foi ano passado que eu ganhei essa medalha. Então, ela traz um marco muito importante. Bronze né? no Brasileiro Absoluto. Sim, são qualquer idade, pessoas que treinam, pessoas que já foram para Paralimpíadas. Então, a gente nada ali meio que de igual para igual, mas com todo mundo junto, assim. Muito bom essa aspa de igual para igual. Porque já teve bateria de... Eu não cheguei a nadar com ela ainda, mas nos treinos, por exemplo, treinar do lado da Maria Carolina Santiago, gente, é simplesmente a melhor do mundo, então... É complicado, mas eu tava ali, entendeu? Com ela. Lado a lado.
Muito bom. Mas se você for olhar, assim, a medalha mais importante pra mim, ainda foi a primeira medalha que eu conquistei em Paralimpíadas Escolares. Também foi um bronze, mas foi no 100 costas e foi uma prova que eu literalmente nadei pra não morrer. Porque eu entrei na piscina e eu comecei a afogar, eu tava muito ansiosa, eu sempre fui muito ansiosa. E aí eu comecei a afogar e eu comecei a chorar enquanto eu tava nadando e eu queria sair e eu falei, gente, eu preciso nadar pra chegar logo na borda. Mas saía lágrimas quando você chorava na piscina? Ficou tudo no óculos. Não embaçou o óculos, Embaçou, não? É? eu cheguei, nossa, gente, foi horrível, mas eu literalmente, eu falo que é uma medalha pra sobrevivência, porque eu só queria sair da piscina. Eu não tava nem aí se eu ia ganhar, se eu ia perder, se eu ia ser desclassificada, eu só queria sair da piscina. E ganhou. E aí ganhei, é isso. E aí pra mim é a mais importante de todas, porque eu tinha ligado pra minha mãe, falado pra ela me buscar, que eu não queria estar lá. E foi sua primeira medalha, mas foi sua primeira competição? Sozinha foi. Porque eu tinha ido no Geng, né? Só que no Geng minha mãe foi comigo. E aí depois eu fui pro Nacional, que foi lá em São Paulo. E aí eu tava sozinha. Foi na mesma competição que eu tinha um asterisco. Tinha um asterisco. Isso, foi essa mesma. Mas e aí, você ganhou essa medalha e mesmo assim depois você quis ir embora? Não, eu queria ir embora antes. Antes? Ah, Foi tá. antes. Aí você foi, ganhou a medalha. Foi engraçado, porque assim... A gente fala um pouquinho, depois vem umas histórias enormes. Mas eu, como eu falei, eu tava sem ninguém ali, ninguém que eu conhecia. E na hora dessa prova, o técnico que estava com a gente em Minas, ele não estava ali comigo. Então eu tava literalmente sozinha. Eu nadei, eu saí chorando, eu saí com muita cãibra, então eu saí carregada. Me levaram em cadeira de roda porque minha perna travou. Foi Sério? péssimo. Ah, te colocaram mais um asterisco, então. Saí, entrei só com... Enfim. Aí tomei meu banho e tudo mais e fui encontrar a delegação de Minas. Nisso, a minha prova tinha sido a última que aconteceu entre os atletas que tinham ido competir por Minas. E aí todo mundo já tava com mochila nas costas pra ir embora. Aí eu cheguei no técnico e falei, e aí? Porque eu queria saber se eu tinha sido desclassificada, se eu não tinha sido ali. Não deu nada não, vamos embora. Tá bom. Vamos embora. Peguei minhas coisas, na hora que a gente estava saindo da porta, anunciaram o meu nome para pegar a medalha. Então ele não tinha visto minha prova, ele não tinha visto meu tempo, ele não tinha visto que eu tinha pegado medalha. Eu quase saí sem saber dessa medalha. Nossa, olha só, Gente. quase que você vai embora sem a medalha. Sim. Eu literalmente dia, hein? estava na porta para sair, chamaram meu nome para voltar. Que dia? Aí você voltou correndo lá com a mochila nas costas. Sim, Mas aí inclusive eu voltei você sozinha. foi correndo ou você foi de cadeira de rodas? Você disse, Não, eu saí da piscina de cadeira de rodas, mas eu fui tomar banho e tudo mais, eu já voltei. Já tinha recuperado. Já. Olha Já tinha. só. Que dia, hein, Isabel? Que história, hein? Pois é. Foi legal. Muito legal. Ficou marcado. Foi um momento ruim, mas muito bom ao mesmo tempo, sabe? Sim. Não. Cheio de emoções isso daí. E asteriscos. E no seu caso, Fernando? Bom, eu, assim como ela, tenho duas, né? Mais importante, assim, que eu guardo comigo até hoje é a da Série B, quando a gente conseguiu o acesso à Série A. A gente ficou em segundo e foi uma forma muito... Foi quando vocês perderam de 15 a 5? Não, Não? já foi muito tempo depois. Foi de 15 a 5, na época eu tinha 14 anos ainda. Esse já foi mais pra cá. Esse já foi mais perto já. Já foi mais perto. E a gente tinha feito na semifinal um jogo muito, muito bonito, uma coisa que a gente sempre falava, nossa, que vontade de participar de um jogo assim, né? Um jogo que sai pouquíssimos gols, não tem erro de lado nenhum e tal. E esse jogo da semifinal, ele marcou muito a gente. E depois a gente ficou com a prata, infelizmente não conseguiu o ouro, mas a gente conseguiu o nosso objetivo, que era o acesso para a Série A. Então, ela eu tenho como num lugar especial, assim. E a das Paralimpíadas Escolares de 2015, que foi a minha última, e a gente foi campeão. E Fechou com chave de ouro. Foi. Ou melhor, medalha de ouro. medalha de ouro. E nas duas primeiras que eu fui, a gente não tinha conseguido medalha, e nas duas últimas foi um bronze e um ouro. Então, assim... coisas pra poder conseguir jogar. Sério? Tava nesse nível? Tava doendo demais, nossa, a perna. E aí a gente jogou, né? Eu
coisa na minha cabeça, tipo, eu tenho que jogar porque eu sou uma liderança do time, né? Eu era o mais velho que tava lá. Você era o mais velho, então você tinha que jogar de qualquer jeito. Eu tava lá e eu fui e a gente conseguiu. E conseguiu de uma forma muito, como se diz, inacreditável, assim, que a gente não imaginava antes da competição. A gente ganhou todos os jogos muito bem. Né? De todos os jogos da competição, só o primeiro que a gente não ganhou de 10 gols de diferença. E, inclusive, a final a gente ganhou e foi emocionante demais. Fechar, assim, realmente com chave de ouro. Cara, que bacana, né? Ó, gente, a história de vocês, assim, de vocês dois, eu achei, assim, fantástico. Nossa, eu vejo, assim, que fosse perguntando aqui mais coisas, ia sair mais histórias divertidas e de superação. Eu fico muito feliz mesmo por vocês terem aceitado vir conversar, a gente bater esse papo. Mas, gente, tá chegando ao fim esse bate-papo, né? Mas a gente podia aí ficar mais... Deixa aí nos comentários se vocês gostariam de mais histórias assim, gostariam que eles viessem conversar mais vezes para contar mais histórias, ou até trazer outros atletas também para poder compartilhar as suas histórias. Coloque aí no comentário. Manda esse vídeo também aí para algum amigo que às vezes tem alguma deficiência e se sente limitado dentro de casa ou não está ali, né, com aquela motivação toda. Então aí, compartilha esse vídeo, deixa aí um comentário aí para a gente saber o que vocês acharam. E, gente, enfim, tem algum recado que vocês gostariam de deixar para eles? Para quem está assistindo? Alguma motivação para as empresas patrocinarem mais? Eu acho que... Quer falar? Não, pode ir. Bom, eu acho que primeiramente a gente agradecer, né, o convite e a possibilidade da gente estar aqui. Eu acho que é muito importante, né, esse espaço. E para todo mundo, a gente, bom, da minha parte, pedir para que não desistam, né, que sempre sigam em frente com seus sonhos. E para as empresas, para quem estiver assistindo e quiser colaborar, saber que o esporte move montanhas, né, de fato. Ele muda vidas e ninguém que entra nesse meio se arrepende. Legal, bacana. Você, Isabel, tem um... Acho que faço das palavras do Fernando as minhas. É bem aquela frase do SIDEP: nós acreditamos no esporte. O esporte realmente muda a vida das pessoas, muda a visão de mundo, muda o seu jeito de se comportar consigo e com o próximo. Então, seria legal que as pessoas olhassem um pouco mais, sabe? Se interessassem um pouco mais pelas histórias. Eu acho que depois que você entra no meio paralímpico, que você conhece o esporte, que você conhece os atletas, você não sai nunca mais. Porque todo mundo sai apaixonado. Então, vem conhecer, sabe? Vem entender um pouquinho de como funciona esse nosso mundo. E como você comentou um pouco antes, o esporte paralímpico vem dando um show de medalhas e de pódios e de atletas convocados. Então, seria... Se quiser fazer uma parceria com a gente, vai ser uma parceria com certeza de sucesso. Legal, bacana. Gente, bom, assim como o esporte, né, para desporto, o Papo Nômade tem o mesmo objetivo, que é inspirar, provocar e libertar as pessoas, né? Trazer mais consciência para as pessoas e através da conversa, das histórias, né, de pessoas que decidiram mudar a sua rota. E gostaria também de deixar aqui o agradecimento ao pessoal da Casa do Colono, que é um dos nossos apoiadores, o pessoal da Duque Bill também, e o Saulo, meu dentista, que eu sempre vou nele, ele é de São João da Boa Vista, sempre que precisa de alguma coisa, dá uma corridinha lá. O cara é fera, professor, doutor, professor na universidade e doutor também na área. O cara é top. Se vocês precisarem, ó, Saulo lá em São João. O Papo Nômade fica por aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, entendeu? E até a próxima conversa.